chamo Bruna Zanato Corso e hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado de Estequiometria nas questões do Enem 2019 a 2023, uma análise a partir de perspectivas curriculares. Então, esse estudo ele tem como objetivo investigar como o conteúdo de estequiometria é abordado nas questões do Enem, avaliando as competências e habilidades propostas tanto pela matriz curricular do Enem, quanto aquelas propostas pela Base Nacional Comum Curricular, que é a nossa BNCC. A relevância desse projeto está, então, no conteúdo de estequiometria, que ele é fundamental para o entendimento de reações químicas e também suas aplicações práticas, né? Só que essa aprendizagem, percebe-se que em sala de aula, tem um alto grau de abstração e também a complexidade do conteúdo, acaba gerando desafios em tentar promover esse aprendizado. Então, compreender a relação entre o ensino de estequiometria, e a preparação para o Enem, ela pode fornecer subsídios tanto para nós, professores, em aprimorar as nossas práticas pedagógicas, também para orientar os alunos a estabelecer aí os conceitos primários que devem ser estudados ao fazer essa prova, e ao estudar o conteúdo de estequiometria. A metodologia, então, na primeira etapa foram feitas as seleções das questões, então foram selecionadas e analisadas as questões da área de ciências da natureza e escolhidas aquelas que envolviam o conteúdo de estequiometria. A segunda etapa, então, foi feita análise de conteúdo, com base em Bardeen 2011, e foram definidas categorias a priori, como objeto do conhecimento, competências e habilidades do Enem, e da BNCC, conteúdo específico e conhecimentos envolvidos na resolução dos problemas. E a terceira etapa, então, consistiu na interpretação dos resultados. Então, esses resultados eles foram interpretados com base nas diretrizes curriculares, buscando compreender a relação entre o ensino de estequiometria e a preparação dos estudantes para o Enem. Trazendo aqui um pouquinho dos resultados e da discussão, então percebeu-se uma abordagem interdisciplinar, então cerca de 70% das questões que foram selecionadas tinham mais do que um objeto do conhecimento, então evidenciando assim a interdisciplinaridade que é necessário para a resolução das questões. Também foi percebido nas competências e habilidades que as questões envolviam múltiplas competências e habilidades, com destaque para os métodos científicos e a aplicação de conhecimentos químicos em diferentes contextos. E a terceira etapa que foi observado foi o conteúdo de estequiometria, então que para resolver essas questões, era necessário ter o conhecimento prévio aí de massa molecular, massa molar, proporção estequiométrica, reação química e balanceamento das reações. Alguns desafios curriculares, então percebeu-se uma lacuna entre o currículo e a prática, então há uma lacuna entre as diretrizes curriculares da BNCC e a efetiva compreensão e aplicação desses conceitos, pelos estudantes. Também percebeu-se uma superficialidade da BNCC, então, na leitura, vimos que ela é bastante abrangente, então dificulta a compreensão do que realmente é buscado alcançar em relação à aprendizagem. E um terceiro ponto, a necessidade de um currículo unificado, então, a implementação de um currículo unificado, com diretrizes mais claras e consistentes, poderia orientar melhor os professores para a sua prática pedagógica. Algumas implicações educacionais, então, preparação para o Enem, compreender a relação entre o ensino de estequiometria e a preparação do Enem, então, permite orientar os alunos sobre os conceitos prioritários, e direcionar também ao fortalecimento em sala de aula, dessas lacunas específicas. Também, um segundo ponto, o aprimoramento das práticas pedagógicas, então, essa análise dessas questões oferece subsídios, para os professores aprimorar as práticas pedagógicas, alinhando, então, essas demandas educacionais, propostas pela prova. E um terceiro ponto, a formação científica integral. Então, um currículo unificado, em diretrizes claras, podem capacitar os alunos a enfrentar esses desafios do Enem e também prepará-los, para uma educação de qualidade e os desafios da vida após o ensino médio. Como conclusão, então, uma abordagem integrada, então, percebeu-se, nessa investigação que há uma abordagem integrada e aplicada às ciências naturais, especialmente no contexto do enfrentamento de desafios socioambientais. Um segundo ponto, as diretrizes curriculares, então a BNCC ela apresenta alguns objetivos muito abrangentes, e distancia-se dessa profundidade necessária para a formação científica dos estudantes, como é cobrado na prova do Enem. E um terceiro ponto, a necessidade de alinhamento, então é necessário que se tenha um currículo unificado e com diretrizes mais claras, para que possa orientar os professores na prática pedagógica, e capacitar os alunos para enfrentar esses desafios do Enem.
Aqui algumas referências. Deixo aqui os meus agradecimentos e também o meu contato